disputaremos. As inconveniências de linguagem jamais tiveram boas razões aos olhos de pessoas sensatas, é a arma daqueles que não a têm melhor, e essa arma reverte contra quem dela se serve. Se bem que os fenômenos, dos quais iremos nos ocupar, se tenham produzido, nestes últimos tempos, de modo mais geral, tudo prova que ocorreram desde os tempos mais recuados. Não se trata de fenômenos naturais nas invenções que seguem o progresso do espírito humano, desde que estão na ordem das coisas, sua causa é tão velha quanto o mundo e os efeitos devem ter se produzido em todas as épocas. O que, pois, testemunhamos hoje não é uma descoberta moderna, é o despertar da antiguidade, mas, da antiguidade liberta da companhia mística que engendrou as superstições, da antiguidade esclarecida pela civilização e o progresso nas coisas positivas. A consequência capital, que ressalta desses fenômenos, é a comunicação, que os homens podem estabelecer, com os seres do mundo incorpóreo, e os conhecimentos que podem, em certos limites, adquirir sobre seu estado futuro. O fato das comunicações com o mundo invisível se encontra em termos inequívocos nos relatos bíblicos, mas, de um lado, para certos céticos, a Bíblia não tem uma autoridade suficiente, por outro lado, para os crentes, são fatos sobrenaturais, suscitados por um favor especial da divindade. Não haveria aí, pois, para todo o mundo, uma prova da generalidade dessas manifestações, se não as encontrássemos em milhares de outras fontes diferentes. A existência dos espíritos, e a sua intervenção no mundo corporal, está atestada e demonstrada, não mais como um fato excepcional, mas como princípio geral, em Santo Agostinho, São Jerônimo, São Crisóstomo, São Gregório de Nazianzeno e muitos outros pais da Igreja. Essa crença forma, por outro lado, a base de todos os sistemas religiosos. Os mais sábios filósofos da antiguidade admitiram, Platão, Zoroastro, Confúcio, Apuleio, Pitágoras, Apolônio de Tiana e tantos outros. Nós a encontramos nos mistérios e nos oráculos, entre os gregos, os egípcios, os hindus, os caldeus, os romanos, os persas, os chineses. Vemo-la sobreviver a todas as vicissitudes dos povos, a todas as perseguições, desafiar todas as revoluções físicas e morais da humanidade. Mais tarde, encontramo-la nos adivinhos e feiticeiros da Idade Média, nos Ulis e nas Walquirias dos escandinavos, nos elfos dos teutões, nos lestios e nos domesnios dog dos eslavos, nos ouriscos e nos brownies da Escócia, nos poupicans e nos tensarpounites dos bretões, nos semis dos caraíbas, em uma palavra, em toda a falange de ninfas, de gênios bons e maus, de silfos, de gnomos, de fadas, de duendes, com os quais todas as nações povoaram o espaço. Encontramos a prática das evocações entre os povos da Sibéria, no Kamchatka, na Islândia, entre os índios da América do Norte, entre os aborígenes do México e do Peru, na Polinésia e mesmo entre os estúpidos selvagens da Oceania. De alguns absurdos que essa crença esteja cercada e disfarçada segundo os tempos e os lugares, não se pode deixar de convir que ela parte de um mesmo princípio, mais ou menos desfigurado. Ora, uma doutrina não se torna universal, e nem sobrevive a milhares de gerações, nem se implanta, de um polo ao outro, entre os povos mais dissemelhantes, e em todos os graus da escala social, sem estar fundada em alguma coisa de positiva. O que é essa alguma coisa? É o que nos demonstram as recentes manifestações. Procurar as relações que podem e devem ter entre essas manifestações e todas essas crenças, é procurar a verdade.
A história da doutrina espírita, de alguma forma, é a do espírito humano. Iremos estudar todas essas fontes que nos fornecerão uma mina inesgotável de observações, tão instrutivas quanto interessantes, sobre os fatos gerais pouco conhecidos. Essa parte nos dará a oportunidade de explicar a origem de uma multidão de lendas e de crenças populares, interpretando a parte da verdade, da alegoria e da superstição. No que concerne às manifestações atuais, daremos conta de todos os fenômenos patentes, dos quais formos testemunhas ou que vierem ao nosso conhecimento, quando parecerem merecer a atenção dos nossos leitores. Faremos o mesmo com os efeitos espontâneos que se produzem, frequentemente, entre as pessoas, mesmo as mais estranhas às práticas das manifestações espíritas, e que revelem seja ação oculta, seja a independência da alma. Tais são os fatos de visões, aparições, dupla vista, pressentimentos, advertências íntimas, vozes secretas, etc. À relação dos fatos acrescentaremos a explicação, tal como ela ressalta do conjunto dos princípios. Faremos anotar, a esse respeito, que esses princípios são aqueles que decorrem do próprio ensinamento dado pelos Espíritos, e que faremos, sempre, abstração das nossas próprias ideias. Não será, pois, uma teoria pessoal que exporemos, mas a que nos tiver sido comunicada, da qual não seremos senão intérprete. Uma larga parte será, igualmente, reservada às comunicações, escritas ou verbais, dos espíritos, todas as vezes que tiverem um fim útil, assim como as evocações de personagens antigas ou modernas, conhecidas ou obscuras, sem negligenciar as evocações íntimas que, frequentemente, não são menos instrutivas. Abarcaremos, em uma palavra, todas as fases das manifestações materiais inteligentes do mundo incorpóreo. A doutrina espírita nos oferece, enfim, a única solução possível e racional de uma multidão de fenômenos morais e antropológicos, dos quais, diariamente, somos testemunhas, e para os quais se procuraria, inutilmente, a explicação em todas as doutrinas conhecidas. Classificaremos nessa categoria, por exemplo, a simultaneidade dos pensamentos, a anomalia de certos caracteres, as simpatias e as antipatias, os conhecimentos intuitivos, as aptidões, as propensões, os destinos que parecem marcados de fatalidade, e, num quadro mais geral, o caráter distintivo dos povos, seu progresso ou sua degeneração, etc. À citação dos fatos acrescentaremos a busca das causas que puderam produzi-los. Da apreciação desses atos, ressaltarão, naturalmente, úteis ensinamentos sobre a linha de conduta mais conforme com a sã moral. Em suas instruções, os espíritos superiores têm, sempre, por objetivo excitar, nos homens, o amor ao bem pela prática dos preceitos evangélicos. Nos traçam, por isso mesmo, o pensamento que deve presidir a redação dessa coletânea. Nosso quadro, como se vê, compreende tudo o que se liga ao conhecimento da parte metafísica do homem. Estudá-lo-emos em seu estado presente e em seu estado futuro, porque estudar a natureza dos espíritos é estudar o homem, uma vez que deverá fazer parte, um dia, do mundo dos espíritos. Por isso acrescentamos, ao nosso título principal, o de Jornal de Estudos Psicológicos, a fim de fazer compreender toda a sua importância. Nota: por multiplicadas que sejam nossas observações pessoais, e as fontes em que as aurimos, não dissimulamos nem as dificuldades da tarefa, nem a nossa insuficiência. Contamos, para isso suprir, com o concurso benevolente de todos aqueles que se interessam por essas questões. Seremos,
pois, muito reconhecidos pelas comunicações que queiram bem nos transmitir sobre os diversos objetos de nossos estudos, apelamos, a esse respeito, a sua atenção sobre os pontos seguintes, sobre os quais poderão fornecer documentos. 1. Manifestações materiais ou inteligentes, obtidas em reuniões às quais assistiram. 2. Fatos de lucidez sonambúlica e de êxtase. 3. Fatos de segunda vista, previsões, pressentimentos, etc. 4. Fatos relativos ao poder oculto atribuído, com ou sem razão, a certos indivíduos. 5. Lendas e crenças populares. 6. Fatos de visões e aparições. 7. Fenômenos psicológicos particulares que ocorrem, algumas vezes, no instante da morte. 8. Problemas morais e psicológicos para resolver. 9. Fatos morais, atos notáveis de devotamento e abnegação, dos quais possa ser útil propagar o exemplo. 10. Indicação de obras, antigas ou modernas, francesas ou estrangeiras, onde se encontrem fatos relativos à manifestação de inteligências ocultas, com a designação e, se possível, a citação das passagens. Do mesmo modo, no que concerne à opinião emitida sobre a existência dos espíritos e suas relações com os homens, pelos autores antigos ou modernos, cujo nome e saber podem dar autoridade. Não daremos conhecimento dos nomes das pessoas que queiram nos dirigir as comunicações, senão quando, para isso, formos formalmente autorizados.